Boa noite, igreja. A graça e a paz esteja com toda a igreja em nome de Jesus. Hoje à noite, damos continuidade ao nosso tema, Caminhos e Descaminhos do Coração. Na semana passada, nós trabalhamos juntos sobre o perigo de um coração desgovernado, o perigo de ter um coração sem a autoridade de Deus, governando, dirigindo a nossa vida. Hoje, usando a vida de Mical, eu quero trabalhar com vocês uma lição tão preciosa, o valor de um coração comprometido com Deus. Nós vamos estudar a Bíblia em 1 Samuel. É uma história fascinante, é uma história maravilhosa sobre esta jovem que foi a primeira esposa de Davi. Ela era filha do rei Saul. Eu quero apresentar a vocês esta jovem, pouco conhecida, mas que tem lições tão preciosas para nós. No final desta série, eu vou mostrar para vocês como que Mical chegou a um ponto de desprezar o seu marido. Mas antes disso, ela é apresentada para nós como uma jovem que tinha um coração comprometido. Na Guerra do Golfo, chamada Operação Tempestade no Deserto, o general Norman, querendo motivar os seus combatentes, os seus soldados, para aquela guerra tão triste que os Estados Unidos fez com o Iraque, ele ofereceu um café da manhã típico americano. Para o americano, se o seu café não tiver bacons e ovos, não é um café típico americano. Então, o general Norman ofereceu um café da manhã típico americano para os seus soldados. E logo depois ele fez uma palestra antes de uma grande batalha. Ele quis motivar os seus soldados. E ele então diz o seguinte: olha, existem dois elementos que proporcionam para nós o nosso típico café americano: a galinha e o porco. Mas a galinha, ela apenas participa do café, porque ela contribui com os ovos e depois ela volta a ciscar no galinheiro. Mas o porco, ele dá a sua vida para que nós possamos ter o típico café americano. É do porco é que nós temos o bacon. Mas para ele produzir o bacon, ele precisa entregar a sua vida. E ele então disse para os seus soldados: os Estados Unidos precisam de soldados comprometidos. Eu não preciso dizer para vocês que eles realmente destruíram o Iraque. E eles ganharam, porque os soldados foram motivados a serem comprometidos com aquela missão. No século XIX, na Inglaterra, um famoso jogador de cricket. Cricket era um esporte amado nacionalmente na Inglaterra naquela época. E a gente pode dizer que esse homem, chamado Carlos Studd, ele era o Messi do cricket na época, um homem muito rico e tinha muitas posses, mas um dia ele conheceu a Jesus como Salvador. Ele entregou sua vida a Cristo. Então, ele tomou uma decisão. Ele vendeu todos os seus bens, todas as suas propriedades e doou toda aquela grana para organizações missionárias. E ele próprio dedicou a sua vida para ser um missionário na China e na Índia. E ele então disse o seguinte: se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, então nenhum sacrifício será tão grande que eu não possa fazer por Ele. Carlos Studd, ele foi como um porco no café americano. Ele se comprometeu, ele dedicou, ele se sacrificou, ele deu a sua vida para evangelizar. Meus queridos, eu quero dizer para você que um coração comprometido com Deus se sacrifica em benefício do outro. Se nós buscarmos de Deus a graça de termos um coração comprometido, nós vamos nos dedicar em benefício da nossa esposa. As esposas vão se dedicar em benefício do seu marido. Os pais vão se dedicar em benefício dos seus filhos. O empregado vai se dedicar em benefício do seu patrão, do seu trabalho, do seu emprego. E os membros da igreja vão se sacrificar em benefício
da sua igreja local. Por isso, olhando para a vida de Mical, eu quero extrair 3 lições preciosas para nós hoje à noite, para que nós possamos desenvolver um coração comprometido com Deus. Amém? Se você tem a sua Bíblia aí perto de você e quer abrir, manter aberta, em 1 Samuel capítulo 18, a primeira lição que nós podemos tirar nesta noite, baseando na vida de Mical, é que quem tem um coração comprometido com Deus, aprende a amar o outro. Você escutou isso? Quem tem um coração comprometido com Deus, aprende a amar. Nós temos uma ilusão de que amor é um sentimento. E a gente fica empolgado, mas da mesma maneira que a gente fica empolgado de amor, a gente se desempolga facilmente. Certa vez eu perguntei para minha avó, nós estávamos conversando lá na roça onde ela morava, e eu perguntei para ela assim, vó, a senhora casou com um homem que a senhora amava? Ela olhou para mim e disse, não, eu gostaria de casar com outro homem, um jovem que eu gostava dele, mas os meus pais me fizeram casar com Alcides. Mas ela me disse algo precioso que eu nunca esqueci. Ela disse, eu aprendi a amar o Alcides. E isso era verdade. Mesmo depois da morte do Alcides, do meu avô, a minha avó teve um segundo casamento, mas ela falava com os lábios cheios de doçura sobre o amado dela, aquele homem que ela aprendeu a amar ao longo da sua vida. Meus queridos, Mical também aprendeu a amar Davi. O texto bíblico nos diz isso, nos ensina esta verdade. Davi, no capítulo 17 de 1 Samuel, ele, um jovem, desconhecido, lembra daquela batalha dos filisteus e dos israelitas, e o grande Golias, desafiando os exércitos de Israel. Saul e todo o seu exército com medo daquele gigante. E Davi o enfrenta, o derrota, então ele começa a ter popularidade. Davi se torna um herói nacional em Israel por ter vencido o gigante. Aos olhos da Mical, a filha mais nova de Saul, aquele seria um bom pretendente para casamento, não é verdade? Ele matou Golias, começou a ter respeito em Israel. Ele era um guerreiro vitorioso, porque logo depois dessa vitória, ele fez parte do exército de Saul. Ele saía nas batalhas do Senhor e Deus dava vitórias para Davi. As mulheres, quando eles chegavam em Jerusalém, cantavam e dançavam. Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Ele era um guerreiro vitorioso. Agora, algo maravilhoso é que quando Saul prometeu Mical em casamento, ele estipulou um dote, um preço. Isso era comum naquela época, em que os jovens tinham que pagar um preço, um dote, para se casar com uma jovem. E o rei Saul estipulou 100 prepúcios de filisteus. Na verdade, o rei Saul queria que Davi fosse derrotado. Mas a Bíblia diz o seguinte: quando os conselheiros de Saul falaram com Davi acerca de casar com Mical, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado pelo rei, diz-nos a Bíblia que Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Ele pagou o dobro do dote que o rei havia estabelecido. Então, a meu ver, a Bíblia diz aqui no versículo 20, Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, no versículo 20. E quando disseram isso, então Saul gostou. No versículo 28, diz a Bíblia, quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava. Então, meus queridos, essa é a primeira lição que eu quero trazer para nós hoje à noite.
Quem tem um coração comprometido com Deus, aprende a amar. Amar não é uma coisa fácil, mas amar não é um sentimento. Nós podemos aprender a amar uns aos outros. Nós podemos aprender a amar uns aos outros. Deixe-me aplicar esta primeira lição aqui para nós. Eu quero que você saiba, num primeiro momento, que você não pertence a você mesmo. Você sabia disso? Você, na verdade, nunca pertenceu a si mesmo. Você sempre foi de alguém, assim como Mical. Antes de casar com Davi, Mical era propriedade do seu pai. E depois que ela casou com Davi, ela passou a ser propriedade de Davi, o seu marido. Isso é uma boa ilustração para o que eu quero ensinar para você. Antes de você conhecer a Cristo, e se você ainda não conhece a Cristo, você pertence ao pecado. A Bíblia diz que aquele que não tem Cristo está nas mãos de Satanás. Assim como Mical, que antes do seu casamento era propriedade do seu pai, estava nas mãos dele. Mas quem recebe a Jesus, assim como Davi recebeu Mical, porque ele pagou um preço por ela, nós também, agora, pertencemos a um novo rei, não mais ao pecado. Não somos mais escravos do pecado, nem estamos mais sob o domínio do diabo, mas nós pertencemos a um novo rei de amor, o Senhor Jesus. Ele, como Davi, pagou um preço muito alto pela minha vida e pela sua vida, na cruz do Calvário. Por isso, o ensino da palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês, a vida de vocês, é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que foi dado por Deus? E que vocês agora não são mais de si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Por causa disso, glorifiquem, honrem a Deus com o corpo de vocês. Meus queridos, quem aprende a amar, torna-se leal àquele a quem se ama. Se nós aprendermos a amar Jesus Cristo, nós vamos ser leais a Ele. Se nós aprendermos a amar uns aos outros, nós vamos ser leais uns aos outros. Mas há uma outra lição preciosa que eu vejo na vida de Mical. Quem tem um coração comprometido com Deus, age para proteger o seu bem maior. Mical agora, esposa de Davi, ela nos ensina esta lição preciosa. Ela aprendeu, como esposa, a proteger o seu amado, o seu marido. O bem maior de Mical agora era o seu casamento, era o seu marido. Ela demonstrou lealdade a Davi, protegendo Davi, o seu marido, do pai. Olha, o capítulo 19... Saul, ele mostra a sua intenção maldosa no coração de matar Davi. Ele tinha inveja, ciúmes da popularidade de Davi. Capítulo 19, no versículo 1, Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Era algo visível, notável. Todas as pessoas percebiam essa rivalidade do coração de Saul contra Davi. E no capítulo 19, no início, Jonatas conversa com seu pai. Ele traz à memória do seu pai todos os benefícios que Davi tem feito por Israel, nas batalhas, as vitórias que Deus tem dado a Israel através de Davi. E diz o texto então que Saul atendeu a Jonatas e fez um juramento. Juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Mas infelizmente Saul não era um homem de palavra. E ele então, algum tempo depois, voltou esse sentimento de ódio e de ira contra Davi. E diz-nos a Bíblia no capítulo 19, no versículo 11, que Saul enviou alguns homens, alguns soldados, à casa de Davi para vigiá-lo, a fim de matá-lo de manhã, na surdina, um plano maquiavélico. Mas, ao ler a Escritura, nós percebemos que Mical ficou sabendo desse plano.
Talvez alguém contou para ela. E aqui então ela age para proteger o seu marido. Porque o marido, o casamento era o bem mais precioso que ela tinha naquele momento. E diz-nos a Escritura que ela, primeiro no versículo 11, na parte B do versículo, que ela alertou o seu marido. Ela disse: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã você vai estar morto. No segundo momento, ela elaborou um plano e ela ajudou o seu marido a fugir pela janela, à noite, de madrugada, de alguma maneira que nós agora não sabemos, mas ela deve ter feito uma corda ou um plano, mas ela desceu o seu marido pela janela para que ele pudesse fugir dos guardas que montavam em volta da sua casa. E num terceiro momento, para despistar e dar tempo de Davi fugir para bem longe, ela pegou um ídolo do lar. Diz-nos a Bíblia no versículo 13, que Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeça dele e cobriu com manto. É como se tivesse ali uma pessoa deitada. E quando os soldados viram aquilo, eles ficaram tranquilos, dizendo: Davi ainda está dormindo, logo, logo nós vamos matá-lo. E quando o pai chegou na casa dela e perguntou, e viu que ali havia um ídolo, ele disse para ela: por que você me enganou desse modo e deixou que o seu inimigo fugisse? Então ela entendeu que naquele momento da sua vida, o seu bem mais precioso, o seu bem maior, era o seu casamento. Ela não estava interessada na sua posição no palácio do rei. Ela não estava interessada em manter a sua posição de princesa. Ela era esposa. Minhas queridas irmãs, quero trazer uma palavra para vocês. O seu bem mais precioso é seu marido. Proteja-o. Quero trazer essa palavra para os maridos. O seu bem mais precioso é sua esposa. O bem mais precioso que nós temos como marido e esposa são os nossos filhos. Mical, ela ajudou de todas as maneiras, protegendo a sua casa, protegendo o seu casamento e protegendo o seu marido. Eu sempre costumo dizer para vocês, quando nós conversamos, que a minha esposa não é a minha inimiga, e nem eu sou o inimigo da minha esposa. Eu não sou inimigo de vocês. Vocês não são meus inimigos. Precisamos aprender essa lição bíblica. A Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 5 e 6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo certo, no tempo devido. Nós vivemos um momento de grande importância de nos colocarmos sob a mão poderosa de Deus, nos humilharmos. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, não 50% da sua ansiedade, não 90%, toda a ansiedade do seu coração, nesta noite, em nome de Jesus. A Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, por uma razão maravilhosa, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Veja, meus queridos, aqui está revelado quem é o nosso inimigo. O diabo é o nosso inimigo. Ele quer nos fazer desacreditar no grande amor de Deus. Ele quer nos fazer desacreditar no plano de Deus para a família. Lembre-se que o seu cônjuge não é o seu inimigo, por maior que sejam as dificuldades. Deixe-me fazer uma aplicação desse ponto aqui para nós. Eu quero que você entenda que amar o Senhor Jesus e ser leal a Ele é um privilégio. É um privilégio para nós amarmos a Jesus. Nem todas as pessoas podem amá-lo. Você sabia disso?
Jesus certa vez estava conversando com os judeus e explicando para eles que de fato Ele era o bom pastor, Ele daria a sua vida pelas ovelhas, que Ele veio de Deus para morrer na cruz do Calvário. E os judeus não entenderam isso. Então eles chegaram a um ponto e disseram para Jesus: por favor, dá-nos um sinal. E Jesus falou: puxa, eu tenho dado vários sinais para vocês ao longo do meu ministério, de que eu sou o Filho de Deus, o Messias. E aí Jesus revela algo profundo. E Ele diz: mas vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. Você entende o privilégio? Se nós cremos em Jesus, é porque somos ovelhas. Mas nós somos ovelhas não porque nós temos méritos. É porque Deus nos escolheu para sermos ovelhas, para amarmos o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Será que nós entendemos que amar a Deus é um privilégio? Precisamos aprender a amar o Senhor Jesus por aquilo que Ele é, ou por quem Ele é. Ele é Deus que se fez carne. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas Ele se fez homem para fazer a sua obra na cruz do Calvário, para comprar cada um de nós. Assim como Mical aprendeu a amar Davi, nós precisamos aprender a amar o nosso Senhor Jesus. Certa vez, numa das cartas, lá de Apocalipse para as igrejas, uma queixa de Jesus contra a igreja de Éfeso é porque ela tinha perdido o primeiro amor. E Jesus então, Ele diz: olha, lembra de onde você caiu. Lembra, qual foi o momento em que você deixou de ter um coração comprometido comigo? O que roubou o seu amor de mim? Sabe por quê? Porque num relacionamento, os envolvidos precisam demonstrar amor. Relacionamento é uma mão de via dupla. Deus nos amou. Deus nos ama. Deus prova o seu amor para conosco. Ele sacrificou o seu próprio filho. E nós? O que temos feito para demonstrar o nosso amor por Jesus Cristo? Quando Jesus falou sobre o julgamento das nações, quando Ele vier na sua... e Ele vai separar as ovelhas e colocar à sua direita dos cabritos, que vão colocar à sua esquerda. Ele está usando uma figura de linguagem da sua época, em que o pastor separava as ovelhas dos cabritos. E Ele vai dizer para esses cabritos: apartai-vos de mim, malditos, não conheço vocês, vocês não são minhas ovelhas. E elas irão para o fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas Jesus vai se voltar para as suas ovelhas, que estão à sua direita, e vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, tomar posse do reino que foi preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. E é interessante que Jesus vai dizer para essas ovelhas que essas ovelhas o alimentaram, cuidaram dele, sempre o visitaram, e eles vão ficar perplexos. Você pode ler essa passagem em Mateus 25, do 31 até o 45. As ovelhas, os cristãos que foram salvos pela graça, eles vão falar: mas quando é que nós te vimos nu e vestimos o Senhor? Quando é que nós vimos o Senhor com fome e demos de comer? Quando é que nós vimos o Senhor preso e fomos visitá-lo? Olha o que Jesus falou. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, e com sede te demos de beber? Quando é que te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Então o Rei, o Senhor Jesus, responderá para eles: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Você entendeu isso? Se nós queremos amar Jesus de
todo o nosso coração, se nós queremos nos comprometer com Deus, nós precisamos servir a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos dedicar a nossa vida, nós precisamos nos sacrificar, nos comprometer como porco no café da manhã americano e trabalhar em benefício das pessoas pelas quais o Senhor Jesus Cristo morreu. Mical, esta jovem filha do rei Saul, ela demonstrou um coração comprometido com Deus quando ela aprendeu a amar o seu marido. Ela demonstrou um coração comprometido com Deus quando ela protegeu o seu marido, o seu casamento, da intenção maligna do rei Saul. E por último, quem tem um coração comprometido com Deus, admira o objeto do seu amor. Mical, ela cresceu num lar, vendo um pai parece que totalmente disfuncional. Só para você ter uma ideia, o caráter de Saul não era um caráter legal. Para você ter uma ideia, ele tinha duas caras. Ele prometeu, lá naquela época do Golias, que quem matasse Golias, qualquer soldado que ousasse enfrentá-lo e matasse o Golias, ele ia dar sua filha em casamento. Provavelmente Merabe, que era mais velha. Mas Davi venceu o gigante. Davi o derrotou. Davi o matou. Mas ele não cumpriu sua palavra. Num segundo momento, ele foi desonesto, porque ele prometeu dar Merabe para Davi, se Davi fizesse uma outra batalha e fosse vencedor. E Davi venceu a batalha. Mas ele não cumpriu sua palavra de novo. Foi desonesto com Davi, pegou Merabe e deu para uma outra pessoa. Ele agiu como Labão. Lembra quando Labão enganou Jacó? Jacó trabalhou por uma filha e na noite de núpcias, Labão deu outra filha para ele. Então, nesse contexto, Mical cresceu vendo seu pai em casa, sendo uma pessoa de dupla personalidade, falava uma coisa, fazia outra, era um homem irascível, invejoso. Quando as mulheres cantaram, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. O coração dele ficou cheio de inveja, cheio de ira. Por isso ele queria matar Davi. Mas agora, Mical, ela olha para o seu marido, ela percebe que ele tem caráter que o seu pai não tinha. Ela percebe que de fato Davi era um ungido de Deus, que Deus havia prometido fazer dele o rei de Israel. E ela passa a admirar Davi por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz. Porque ela aprendeu a amar Davi, ela protegeu Davi e ela passou a admirar Davi. Um dos motivos pelos quais eu penso que ela aprendeu a admirar muito seu marido. No capítulo 24 de 1 Samuel, depois que Davi fugiu, lembra que Mical ajudou ele a pular a janela e fugir porque o seu pai queria matá-lo? Na perseguição a Davi, o rei Saul com seu exército parou numa montanha. Havia uma caverna. E a Bíblia nos diz que nesta busca de Saul por Davi, ele sentiu necessidades físicas de evacuar. E ele avistou uma caverna e entrou nesta caverna para aliviar o seu ventre. Mas sabe quem estava lá dentro da caverna? Davi com seus homens. E no versículo 3 diz assim: ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nesta caverna para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. E eles disseram para ele: olha, Deus entregou nas suas mãos Saul, mate-o.
Mas Davi foi com muito cuidado e cortou a ponta do manto de Saul, mas não matou o rei. E os seus soldados disseram: cara, é agora, vingue-se desse homem que quer matar você. Mas olha o que Davi diz: não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é um ungido de Deus. Que lição para nós, que muitas vezes queremos vingar, que queremos dar o troco naquele que nos ofendeu, que nos machucou. Davi está diante do rei insano que quer matá-lo, que quer tirar a sua vida, injustamente. Ele tem a oportunidade nas mãos. Mas ele diz: não, eu não tenho essa autoridade. Ele é ungido de Deus. Ele é a autoridade que Deus colocou sobre Israel. E nós vamos respeitá-lo. Se tem alguém que pode tirar a vida dele, esse alguém é Deus. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Eu creio que esse episódio chegou aos ouvidos de Mical. E ela passou a admirar mais ainda o seu marido por aquilo que ele era e por aquilo que ele fazia. Porque Davi tinha um coração também comprometido com o nosso Deus. Deixe-me dar uma terceira e última aplicação para nós. A primeira aplicação que eu dei para nós foi que nós não somos de nós mesmos, não somos o nosso dono. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos servos de Jesus Cristo. Uma segunda lição que nós aprendemos é que nós precisamos amar Jesus de todo o nosso coração. Nós precisamos ser leais a Ele, porque Ele pagou um preço alto pela minha vida, pela sua vida. Uma terceira lição que eu quero tirar para nós, uma aplicação, é que nós precisamos demonstrar admiração por Jesus. Conta-se que uma jovem ganhou um livro de presente. Ela levou esse livro para casa e ela começou a folheá-lo e ler uma página, 2 páginas, 3 páginas, mas parecia monótono a leitura daquele livro. Ela o fechou e deixou sobre a sua escrivaninha para ler numa outra oportunidade. Sempre ela chegava em casa, ocupada do trabalho, da aula, e o livro estava lá, na sua escrivaninha. Um dia, ela saiu com as amigas e conheceu um jovem. E ela ficou encantada por aquele jovem. E eles passaram uma boa parte daquela noite conversando um com o outro. E ele disse que era escritor. E ele disse para ela que ele havia escrito um livro. E ele falou o nome do livro para ela. Ela lembrou-se do livro que ela tinha sobre a escrivaninha, que ela achou a leitura monótona. Mas agora, o seu coração estava palpitando para o autor daquele livro. Mal ela esperou chegar em casa, e ela abriu aquele livro de novo, e leu, folheou, comeu cada livro, cada página daquele livro, porque agora ela estava enamorada, amada por aquele jovem. Isso não é uma boa ilustração para mim e para você? Eu tenho dificuldade de entender quando as pessoas falam que não conseguem ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra do nosso Deus. A Bíblia é a palavra do nosso Senhor Jesus, daquele que pagou um preço para casar conosco. A Bíblia diz que nós somos a noiva dele. Eu creio que trabalhar, estudar, assistir filmes, assistir Netflix, andar no Facebook, gastar tempo no Zap, pescar, viajar, isso não é pecado, não está errado. Mas a nossa vida não pode se resumir a isso. Nós não podemos gastar a nossa vida nessas coisas. O Senhor Jesus falou: não só de pão viverá o homem. A meu ver, essas coisas são pão. São coisas materiais, físicas, que vão ficar aqui. Mas ele falou: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós temos essa palavra, temos acesso. Eu não estou pedindo você para ler Gênesis e Apocalipse num dia, num mês. Mas você pode ler um capítulo por dia. Vocês a oportunidade de um devocional. Você gasta no máximo 10 minutos para ler o devocional, para orar.
Isso é muito pouco, meus queridos. Se nós amamos o Senhor da palavra, nós vamos querer ter tempo com Ele. Você tem separado tempo, por exemplo, para orar, para confessar os seus pecados? Você tem separado tempo para servir a sua igreja? Quando alguém fala mal de Jesus, você fica calado ou você o defende? Mical defendeu o seu marido. Será que nós temos sido gratos a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós? Meus queridos, para finalizar, um coração comprometido com Deus se sacrifica em benefício do outro. Nós não podemos ser como a galinha no café típico americano, que coloca ovos, mas vai embora. Ela não se compromete. Ela até participa. Mas nós temos que ser como o porco, que dá a vida por essa missão. A nossa recompensa não está aqui. A Bíblia diz que a nossa recompensa virá quando o nosso Salvador vier. Ele trará a recompensa para cada um de nós. Paulo falou sobre isso. Completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa está reservada para mim. E não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a gente nessa próxima semana. Nos livre de ter um coração desgovernado e nos ajude a entender o valor de um coração comprometido com Deus, que aprende a amá-lo, que aprende a protegê-lo e que aprende a admirá-lo, porque não existe outro bem maior. Amém? Que Deus abençoe a todos.